Olá, bom dia, bem-vindos ao TN1. E quem está no Espírito Santo é o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele conheceu o programa Estado Presente. Pois é, o Moro também vai a Cariacica, município onde a Força Nacional atua há 2 meses, num projeto de enfrentamento à criminalidade. Neste momento, o ministro está no Palácio Anchieta. De lá, fala ao vivo a repórter Bruna Maria. Bom dia para você, Bruna. Ingrid George, isso mesmo. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que nos acompanha em casa. A gente fala ao vivo do Palácio Anchieta, onde nesse momento o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se reúne com a imprensa em uma coletiva e o governador Renato Casagrande e também o prefeito de Cariacica, Juninho, nesse momento. Eles estão respondendo às perguntas dos jornalistas, falando especificamente sobre o programa Estado Presente. É esse o motivo, é por esse motivo que o ministro Sérgio Moro está aqui, falando sobre os índices desde a chegada das tropas da Força Nacional aqui em 28 de agosto, em Cariacica, e respondendo às perguntas. O ministro Sérgio Moro chegou aqui no Espírito Santo, pousou no aeroporto de Vitória por volta das 9h30 da manhã, chegou em um aeroporto da Força Aérea Brasileira, em um avião da Força Aérea Brasileira, seguiu para o Palácio da Fonte Grande, onde também participou de uma reunião a portas fechadas, e seguiu aqui para o Palácio Anchieta, onde agora responde às perguntas dos jornalistas, participa dessa coletiva de imprensa. Daqui a pouco ele deve almoçar por aqui e segue em seguida para Cariacica, onde vai acompanhar o prefeito Juninho em algumas atividades. Vamos escutar um pouquinho agora ao vivo da fala do ministro. Em seguida da atuação, da realização dessas ações de cunho social, o programa dura enquanto ele for necessário. Infelizmente nós não temos condições, né, de fazer previsões muito determinadas quanto, quando que ele vai ser considerado totalmente bem sucedido, quando que nós temos uma situação consolidada. Porque o outro lado, né, o lado da criminalidade, o lado do mundo do crime, não é um lado com o qual nós podemos conversar. É um lado com o qual nós podemos apenas combater, no bom sentido, com processo, com investigação, com polícia extensiva, e que nós queremos eliminar. A gente acompanhou aí um pouco a fala do ministro Sérgio Moro, falando justamente sobre esse programa Estado Presente, em Frente ao Brasil, que acontece em Cariacica. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo, então, para saber qual foi o resultado, o balanço dessa coletiva de imprensa. Lembrando que agora à tarde o ministro Sérgio Moro segue para Cariacica, junto com o prefeito Juninho, onde deve participar de atividades por lá. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Bruna. Continua lá e a repórter Taina Lopes acompanhou a chegada do ministro Sérgio Moro. Do aeroporto de Vitória, ele seguiu direto para uma reunião com o governador Renato Casagrande. Por volta das 9h30 da manhã, o avião da Força Aérea Brasileira pousou na pista do novo aeroporto de Vitória. O avião taxiou até o antigo aeroporto, por onde o ministro Sérgio Moro, escoltado por um forte esquema de segurança, saiu em direção aos primeiros compromissos do dia. A primeira parada do ministro da Justiça e Segurança Pública foi o Palácio da Fonte Grande, em Vitória. Moro entrou pela garagem do palácio para uma reunião com o governador do estado, Renato Casagrande, o senador Marcos Duval, o prefeito de Cariacica, Juninho, e outros nomes do governo. Moro desembarcou no Espírito Santo para acompanhar de perto o Programa Nacional de Enfrentamento à Violência, em Frente Brasil. Cariacica foi um dos municípios escolhidos para receber o programa. O município é um desafio para o projeto do ministro. Cariacica hoje tem o maior número de homicídios de todo o Espírito Santo. Em agenda, o ministro se reúne à tarde com a cúpula do programa Em Frente Brasil, na prefeitura de Cariacica, e deve visitar um dos bairros contemplados pelo programa. Em seguida, sairá em comboio em direção ao local onde ficam os militares da Força Nacional. Pois é, pessoal, a Força Nacional chegou a Cariacica há 2 meses. O município recebeu o programa do governo federal de enfrentamento à criminalidade. Mas os moradores já se sentem mais seguros? O repórter Felipe Chicarino preparou uma reportagem que a gente vai ver agora. O que era para remediar e aliviar parece ainda não surtir efeito. O crime aconteceu por volta das 6 da tarde no bairro Sotema, que fica em Cariacica. Os 2 homens
foram mortos a tiros. O crime aconteceu em Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. Foi de madrugada. A vítima estava dormindo dentro de casa quando foi assassinada. Muitos curiosos assistiam o trabalho dos peritos. A vítima caída em frente ao trailer foi alvo dos disparos, cerca de 16. O corpo de Kaique Andrade Gomes, de 25 anos, foi encontrado dentro de um rio, debaixo de uma ponte que divide os bairros São Francisco, em Cariacica, e Vila Betânia, em Viana. Foi um incêndio criminoso e aconteceu em Rio Marinho, bairro de Cariacica. Era por volta das 8 horas da noite de quarta-feira, quando o proprietário foi avisado que o veículo tinha sido incendiado. A presença da Força Nacional aqui em Cariacica completa 2 meses esta semana. Por outro lado, os números não melhoraram. Cariacica lidera o ranking estadual em número de mortes. Só no mês de outubro foram 15 assassinatos, 1 a cada 2 dias. Henrique Erkenhoff é presidente da Comissão de Segurança da OAB e ex-secretário estadual de Segurança Pública do Espírito Santo. Ele tem uma justificativa para a falta de mudança dos números. Acredita que a função da Força Nacional é de gerir crises, não solucionar problemas de médio e longo prazo. Olha, em matéria de segurança pública, nenhum resultado importante é obtido no curto prazo. Então, nós só poderíamos avaliar os efeitos práticos se a Força Nacional permanecer por muitos anos aqui no Estado. Só que ela não foi feita para isso, né? A Força Nacional foi criada para atender necessidades de reforço pontuais e transitórios, quando você tem uma situação de greve de polícia, ou um grande evento, ou rebelião em presídio. Então, ela foi pensada para dar um apoio pontual em momentos de crise e não para resolver problemas crônicos que demandam atuação de longo prazo. O presidente da Comissão de Segurança explica ainda que a presença da Força Nacional custa muito aos cofres públicos, para não ter um retorno esperado. Ela transfere esse efetivo das suas bases para Brasília. Depois de Brasília para algum estado, ela acaba tendo muitas despesas de transporte, muitas despesas de logística, muitas despesas com diárias. Ela separa o policial das suas famílias. E, além disso, o policial que vem, ele não é do estado, não conhece a geografia, não tem as relações de colaboração e até de amizade que vão se formando entre os policiais, entre o policial e a comunidade, policial e outras autoridades. Então isso dificulta também o trabalho, uma vez que ele nem sequer conhece o terreno, não está acostumado com a geografia da região que ele precisa patrulhar, por exemplo. Já para o presidente da Associação de Moradores de Campo Grande, um dos maiores shoppings abertos da região metropolitana, ainda não deu tempo para a realidade mudar no município. Crimes continuam a acontecer. É prematuro dizer que houve alguma mudança em função do pouco tempo que tem que a Força Nacional está aqui. Então o clima ainda permanece, a gente vê ainda, ouve falar de alguns arrombamentos, alguns assaltos que têm acontecido aqui na região de Campo Grande. A Guarda Municipal, como estava me dizendo, seria um caminho alternativo interessante para a redução da violência urbana aqui em Cariacica? Com certeza, é importante a implantação da Guarda Municipal, agora que ela venha com efetivo e paramentada, né? Com efetivo para atender a população de Cariacica, que está em torno de 340 mil habitantes, que é o último censo de 2010.